Muito boa noite, é com muita alegria que nós começamos mais um programa de Direção Espiritual. Nem sempre nós estamos no confortável da vida. Em muitos momentos nós nos descobrimos como se estivéssemos no avesso. De repente a ordem é desfeita. É porque estamos vivos. A existência é assim mesmo. Seria uma visão muito ingênua da vida, de que tudo seria de acordo com a nossa vontade, com o nosso desejo, ou até mesmo em relação às expectativas que nós temos na relação com os outros. De repente, descobrimos uma traição onde a gente menos imagina, um golpe que a gente recebe na alma, porque isso realmente fragiliza o ser humano. Eu, como padre que já vi tantos sofrimentos, isso sim faz sofrer muito. Muita coisa nos faz sofrer. Mas isso dói de maneira muito, muito especial. Muito cruel, eu digo. Ser traído. Perder a confiança. Não poder mais olhar nos olhos daquele que antes você confiava a vida. Não saber o que ele faz da sua vida. Porque ele é portador de muitas coisas suas. São suas. O outro nos leva com ele. E quando nos trai, está nos traindo. Porque tem a gente dentro dele. É mais do que perder um objeto material, é muito mais do que perder alguma coisa de valor. É a quebra de uma confiança. A vida é assim. Os que prometeram fidelidade traem. São frágeis, como eu sou, como você é. A vida nos desarruma constantemente, porque estamos vivos. Faz parte da dinâmica da existência. De repente alguém que você ama, estava tomando café com você hoje, está morto à noite. É assim. Aquele que fazia projetos de futuro ontem, hoje foi sepultado. Aquele filho que até então você tinha nos braços, não está mais. A vida não nos pede autorização para desorganizar o nosso coração. E é como se nós estivéssemos expostos a um território onde tudo é penoso, tudo é doído, tudo é sofrido. De repente você pegou um resultado de exame que lhe colocou, que lhe fez agora ter de enfrentar um novo tempo na sua história. Não está com aquela saúde que você imaginava estar. Um exame desarruma a vida da gente, sim. Eu sei o que é isso. Às vezes nós estamos cheios de planos para o futuro, e de repente a gente vai ter que adiar porque terá de fazer um tratamento. É assim. E não fique pensando que é só com você que acontece, não, viu? Ah, o meu vizinho tem uma vida muito melhor que a minha. Por que você não sabe? É porque você não conhece de perto os conflitos que ele enfrenta. A vida desorganiza a nossa história o tempo todo. Por quê? Porque ela é dinâmica, ela não é estática. E é assim que a gente tem de viver. Administrando os avessos, administrando os desconfortos, aquilo que nos desconsola, aquilo que nos faz ter medo. É essa experiência de enfrentamento constante. No território em que hoje eu estou situado, eu preciso administrar fracassos, sucessos. Eu não sei qual é a matéria-prima que hoje faz parte da sua história. O que eu sei é que em qualquer lugar do mundo, a dinâmica é a mesma. Em qualquer lugar do mundo, a dinâmica é a mesma. Ter de administrar o conflito de ser quem a gente é. Eu acho interessante porque nesse tempo da Quaresma, a igreja nos propõe um tempo diferente. De mais recolhimento, de jejum, né? A gente escutou falar tanto isso hoje. Jejum, oração, abstinência. O que tudo isso pode provocar em nós? O que um jejum pode fazer na minha vida?
Qual é a repercussão de deixar de comer carne, por exemplo? De deixar de fazer uma coisa que eu gosto? Será que Deus fica contabilizando lá com seu caderninho, anotando, ele hoje não comeu carne? Ele hoje comeu. Às vezes eu fico pensando que nós imaginamos que Deus é bem pior do que nós. Já parou para pensar que às vezes a visão que a gente tem de Deus é a mesma visão que nós temos da gente? Porque a gente faz isso. A gente fica de olho se o outro fez, se não fez, não é assim, Cristian? Funciona? Porque nós somos mesquinhos. E às vezes a gente acha que Deus também tem uma cadernetinha, né, que fica lá anotando. Ele hoje foi à missa, ele hoje não foi. Eu me lembro que na minha catequese, a gente ainda tinha uma linguagem que era racista naquela época. Ia todo mundo preso se fosse hoje, porque esse mundo politicamente correto, né? No dia que a gente ia à missa, na segunda-feira, o nosso coraçãozinho ficava lá no quadro, vermelhinho. No dia que não ia, o coração era preto. Uma linguagem racista. Que quando eu era criança, eu não tinha ideia disso, né? Ter um coração preto ou ter um coração vermelho. Imagina se isso é nos dias de hoje. Inadmissível a possibilidade de pensar isso, porque nós estamos cada vez mais conscientes que o negro, a cor preta, não pode simbolizar ruim, desagradável, não. Isso é horrível. Dentro da linguagem, isso é péssimo. Mas enfim, não vem o caso. Mas naquela época, a visão que eu tinha de Deus era de um Deus contabilista, que ficava preocupado com o número de vezes que eu fui, que eu deixei de ir, que me foi ensinado assim. Uma pedagogia que era possível naquela época. Hoje eu jamais ensinaria uma criança a acreditar num Deus contabilista. Qual é a repercussão de ter ido à missa? Qual é a repercussão em mim de ter deixado de comer carne? Porque eu acredito sim no valor do sacrifício. Eu não estou banalizando ele, não. Não estou banalizando a minha ida, a minha pertença, não. Eu só quero que isso tenha significado profundo em mim. E quero retirar essa visão de que Deus é mesquinho da mesma maneira que eu. Não. Ao renunciar a alguma coisa na minha vida durante essa quaresma, eu espero que isso repercuta no meu jeito de ser. Por quê? Porque eu estou educando a minha vontade, que é por onde as desgraças entram na nossa vida. Uma vontade que não esteja fortalecida é a porta de entrada para tudo que é maligno. Porque o diabo gosta de gente safada, sem vontade, preguiçosa, descompromissada, irresponsável consigo mesma. É essa gente que ele recruta. E é semeando nesses corações preguiçosos as suas sementes nocivas, como eu gosto de dizer, que o diabólico vai crescendo em nós, através de nós. E a quaresma é um tempo de embate contra o diabo, né? Não é assim que a igreja nos diz? Que nós recordamos os 40 anos da travessia do povo na direção da Terra Prometida, que inclusive foi uma reflexão do nosso último programa, ou do penúltimo, não sei. Mas é também fazer memória aos 40 dias que Jesus precisou enfrentar o diabo. E ali as tentações, o poder, o ter, a vaidade, que são os mesmos embates que eu preciso enfrentar e eu tenho certeza que você também. No monte das nossas tentações, sabe, neste lugar onde nós estamos, em que eu estou, em que você está, com essa vida dinâmica, desorganizando as estruturas que nos sustentam, nós também precisamos estabelecer os embates com o diabo, que não tem o menor interesse na nossa felicidade, na nossa alegria, na nossa realização. Por isso tudo que ele nos oferece é péssimo, de mau gosto, destrutivo. Observe, seja capaz, analise as realidades que são diabólicas e viciantes no mundo e você vai ver se tudo isso provoca a alegria, a felicidade, a realização de alguém. Pode até provocar um prazer temporário.
mas não realiza. Então nós estamos neste monte onde a vida é tão difícil, porque os ventos são muitos. Quanto mais alto a gente quiser viver, minha gente, maior será a incidência de ventos fortes. Buscar as coisas do alto, sim, sempre. Mas prepare-se, porque ficar no alto requer muita disposição de enfrentar ventos fortes, diariamente. Porque às vezes a gente acha que buscar as coisas do alto é subir aquele monte florido e ficar lá sentado igual um Buda, cabeça para cima, sabe? Não, meu filho, é firmar os pés e fazer a experiência do desequilíbrio constantemente. Isso não seria muito ingênuo, né? Pensar que Deus nos coloca no alto e que tudo será florido e bonito e belo e lindo e sofisticado. Prepare-se. Se quiser viver a dinâmica do cristianismo em você, prepare-se para enfrentar as suas contradições. Prepare-se para ver os avessos do seu sentimento, para ter coragem de lidar com aquilo que você tem de mais pérfido que às vezes você esconde. Prepare-se para retirar este mantinho de santidade que às vezes a gente resolve colocar sobre nós, para ver se a gente esconde os nossos defeitos, para ver se a gente esconde as nossas vergonhas. Prepare-se para ter a coragem de olhar em si mesmo aquilo que você repudia tanto no outro. Prepare-se para ter a honestidade de identificar que aquilo que você crucifica tanto no outro é aquilo que você não é capaz de crucificar em você. Buscar as coisas do alto e enfrentar os ventos fortes, porque quando Deus entra na vida de uma pessoa, os ventos são tão fortes que as hipocrisias não suportam, caem todas por terra. É como você querer estar com esse cabelo que você escova de vez em quando para ir aos casamentos e fica correndo da chuva e do vento. É até engraçado, quando eu estou para presidir alguma cerimônia, eu ver as madrinhas lá temerosas de que caiu uma gota de água naquele cabelo, que se caiu uma gota, é igual um arame farpado, sobe tudo de uma vez. Ou então se dá um vento, né? Sobra nada daquela arrumação que foi feita no salão. A não ser que você esteja com aquele super laque que você trouxe de Miami, né, que não move nenhum. Não mexe nem um fio. Não tem como estar no alto de um monte e não sofrer os problemas da ventania. Porque é no alto do monte que as coisas acontecem, minha gente. Eu fico impressionado de ver como a dinâmica da vida cristã é desinstaladora. E a gente fica querendo paz, a gente fica querendo tranquilidade, a gente fica querendo sossego. Como? O ser humano não pode crescer no sossego. Para nascer, você precisa ser retirado do sossego. Você já nasce com um tapa na bunda para ver se chora? E está querendo que seja diferente depois? Se não lhe dão um tapa na bunda para você chorar, você não respira. É assim que a gente nasce. Absolutamente dependente do desconforto para a gente poder acordar. Porque se a gente nasce e não nos dão este tapa inaugural, é assim. Vida cristã é desconforto, e é por isso que na quaresma nós recordamos os desconfortos, para ver se a gente acorda. Não é para que Deus possa anotar no seu caderninho quantas quartas-feiras, quantas sexta-feiras você ficou sem comer carne ou ficou sem fazer isso, não. Deus está muito mais interessado em saber qual é a repercussão desse sacrifício todo na sua vida. E isso ele nem anota no caderninho não, ele só dá um sorriso quando percebe que um filho avançou. Aí, aquele coraçãozinho, que no simbolismo racista, quando eu fui educado, era negro, não vale nada. O papelzinho, tantas vezes eu estava com meu coração negro lá, porque não fui, porque não fiz. Mas o meu coração não pode ser expresso na cor de um quadro, ou na cor de uma caneta. Deus sabe de mim muito mais do que eu mesmo sei. Então não dá para acreditar neste Deus que contabiliza o que fazemos na quantidade que fazemos, não. É preciso olhar
que o que realmente agrada a Deus é quando Ele nos percebe fortalecidos no alto deste monte, enfrentando os ventos contrários. Porque se nós quisermos essa proposta cristã, de buscar constantemente as coisas do alto, você terá de se preparar diariamente para fazer os seus enfrentamentos e lidar com aquilo que em você é maquiado, é caricato, é bobo, é fútil. E aí você vai fazendo uma experiência de ir vencendo essa futilidade aos poucos, sabe? De você perceber que a quaresma, ao lhe recordar que a vida é enfrentamento, que a vida é sacrifício sim, é dificuldade, e que inclusive as coisas bonitas só são produzidas no momento em que as pessoas estão assim, enfrentando os seus sacrifícios. Eu não vi nenhum artista interessante que não tenha sido absolutamente comprometido com seus sofrimentos. Não nasce literatura de corações muito organizadinhos, muito bonitinhos, Literatura nasce de caos, é de corações imperfeitos, de corações insatisfeitos, que estão no alto deste monte ficando em pé e lutando pela dignidade. O bom artista é este, é aquele que lida diariamente com seus conflitos. Agora, se imagina, se para fazer arte é preciso sacrifício, muito mais para ser cristão. Então a quaresma, tempo especial de jejum, de oração, de cristianismo qualificado, sim. Mas não porque Deus esteja anotando no seu caderninho de contabilidade, porque isso é mesquinho pensar. Nós não podemos pensar que Deus tem os mesmos defeitos que nós. Nós não podemos pensar que Deus sofra das mesmas mesquinharias que nós. Porque eu sou mesquinho, gosto de ter meu caderninho para anotar os favores que as pessoas me fazem, o tanto que elas me agradam, o tanto que elas me desagradam. Deus não tem esse caderninho. O que Deus tem é um coração que sente com o nosso cada vez que nós suportamos as ventanias no alto do monte, e Ele se alegra e volta a dizer, é um sorriso no rosto dele. Porque nada pode agradar mais um pai do que ver o seu filho enfrentando os ventos contrários e permanecendo em pé. É isso que dá orgulho. É um campeonato vencido com luta. É uma corrida que se tem de trabalhar muito para chegar ao final. A vida é isso. Então desorganizou, está desorganizado, está ruim, está difícil. Sinta-se no alto deste monte. Sinta-se no contexto das contradições e articulando com sabedoria essas contradições. Porque a vida só é real assim. Só quem já provou a dor, viu a vida em tons reais. Porque na ilusão, ninguém pode ser feliz. Na ilusão, ninguém pode ser feliz. O que nos torna encaminhados para essa felicidade que nós tanto queremos e que nós podemos encontrar, como dizia Guimarães Rosa, em horinhas de descuido, é quando você se percebe no alto deste monte, enfrentando a ventania e com disposição de continuar naquela posição. Nós vamos para um rápido intervalo e a gente volta já já com o programa Direção Espiritual.